Recentemente, a internet foi inundada com fotos do Fiuk, o filho do Fábio Júnior, pelado, dando selinho em outro cara pelado, lá no Big Brother. E todo mundo perguntando, coitado do Fábio Júnior vendo isso. Eu vou dar minha opinião a respeito do Fábio Júnior nesse vídeo. Presta atenção. Bom, você que lava o vinil também no chuveiro, igual que o Regis Tadeu, quero te recomendar esse tocadiscos da Audio-Técnica e essas caixas que são da Edifier são perfeitas para o que você está buscando. Sabe por quê? Porque essas caixas também são Bluetooth. Você pode colocar no seu celular, você pode levar para onde você quiser. E o melhor, eu falei com os donos da empresa para que te dessem um desconto exclusivo, só aqui no Regis Tadeu Indica. Então não vai perder a oportunidade, né? Lava teu vinil e leva um produto de altíssima qualidade. Clicando no link aqui embaixo, você vai ter um grande desconto. Mas se você colocar Regis Tadeu Indica, você vai ter o melhor desconto da internet. É com você agora. Meu amigo e minha amiga, você deve ter visto, evidentemente que você não escapou de ver a foto do Fiuk pelado, dando um selinho num outro cara lá no Big Brother, né? E do lado a foto do Fábio Júnior com aquela cara de... né? E todo mundo perguntando, nossa, como é que será que o Fábio Júnior se sentiu vendo isso? Que desgosto, blá blá blá, aquela coisa toda, né? Eu não sei o que o Fábio Júnior pensou ou pensa a respeito do que o filho dele fez. E nem esse é o assunto desse vídeo aqui. Porque primeiro você vai fazer a sua inscrição no canal, né? Você já sabe muito bem como faz. Você vai visitar também a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, umas camisetas sensacionais, como essa aqui, ó. Que é um recado, né? Para muita gente. Na verdade, assim, eu não sei muito bem, não me interessa saber o que o Fábio Júnior achou dessa atitude do filho dele ou não, se ele ficou desgostoso, se ele não se importou, isso absolutamente não me interessa. O que me interessa nesse vídeo é contar para vocês um pouco do porquê que o Fábio Júnior, artisticamente falando, ele se tornou prisioneiro de uma imagem e não consegue sair dela, mesmo sendo o cara que tem um background musical muito grande. Na verdade, o que acontece é o seguinte, vamos falar bem a verdade, todo mundo conhece o Fábio Júnior por quê, cara? Porque o Fábio Júnior casou 728 vezes, porque ele se tornou a cara do romantismo balzaquiano brasileiro, juntamente com o Roberto Carlos, que sempre foi o ídolo dele, e porque ele é o pai da Cléo Pires e do próprio Fiuk. E muito pouca gente sabe da maneira como o Fábio Júnior surgiu, de todo o background roqueiro que ele sempre teve, mas que ele teve que colocar em segundo plano por conta dessa armadilha romântica na qual ele caiu e ele não consegue se livrar. E aí é curioso porque assim, o Fábio, ele sempre perseguiu aquele sonho artístico, isso, desde criança, desde moleque. Eu lembro que nos anos 60, finalzinho dos anos 60, naquele rescaldo da Jovem Guarda, não, acho que a Jovem Guarda ainda estava agora, tinha um programa na TV Bandeirantes chamado Mini Guarda, que era na verdade um programa completamente derivado da Jovem Guarda da TV Record. Uma Mini Guarda era na TV Bandeirantes, se eu não me engano, era apresentado pelo Ed Carlos. Mas enfim, então ele montou com os irmãos dele um grupo chamado Os Namorados. E esse grupo chegou a se apresentar nesse programa da Mini Guarda. E
Evidentemente que o que acontece com qualquer criança, qualquer adolescente, quando você vai para o meio da televisão, você fica deslumbrado. Luzes, aquela bajulação toda, e claro, as garotas, né, cara? Então você fica enlouquecido. E foi o que aconteceu com o Fábio. Evidentemente que depois dessa apresentação não aconteceu absolutamente nada. A bandinha dos irmãos ali acabou mudando de nome, virou Bossa 4, depois virou Arco-Íris, né? Inclusive, esse grupinho chegou até a se apresentar no programa do Chacrinha como calouros. Não aconteceu absolutamente nada. E aí o Fábio, ele percebeu, cara, que o negócio da música era meio difícil de entrar. Então o que acontece? Ele foi estudar teatro. E ele, aos 13 anos... ele foi estudar junto com a Cacilda Becker. A Cacilda Becker tinha um grupo de teatro e ele foi estudar com ela. Tanto que, inclusive, pouco tempo depois, ele estreou como ator na TV num teleteatro, que era um tipo de atração muito comum na época. Você levava para a televisão peças de teatro. E ele estreou na TV Cultura, num episódio chamado, como é que era? Um Pássaro em Meu Ombro. E ao lado de duas figuras incríveis do teatro brasileiro, que era o mitológico Paulo Altran e a espetacular atriz e saudosa atriz, aliás, ambos, né, saudosos, né, tanto Paulo Altran quanto Ed Fraser. Pessoal lendário e saudoso, né? Eles não estão mais aqui entre a gente. Então, ele estreou na televisão, ele conseguiu entrar na televisão, mas por intermédio do teleteatro, nessa peça. E ele tinha uma pinta de galã já naquele tempo. E aí surgiu, finalmente, né, a oportunidade de ele gravar um disco. Só que tinha um problema. Ele não poderia usar o próprio nome, e ele nem cantaria em português. E isso aconteceu porque, na época, havia uma moda, vamos dizer assim, que era cantar em inglês e com pseudônimo internacional. E eu vou abrir um espaçozinho aqui para explicar um pouquinho de como era isso na época, contextualizar um pouquinho. Isso aconteceu porque ali na primeira metade dos anos 70 havia uma influência muito grande da cultura americana na própria cultura brasileira, em vários âmbitos, vamos dizer assim, principalmente na música. Grande parte da música internacional vinha para o Brasil e exercia essa influência porque era trazida pelas grandes gravadoras da época, que era a CBS, era a Fonogram, a Philips, a EMI, enfim, e várias outras. Então o que chegava normalmente aqui de música internacional era lançada por essas grandes gravadoras, né? Que depois a gente passou a chamar de majors. As gravadoras pequenas aqui do Brasil não tinham esse cast internacional. Então, para tentar competir com essa música estrangeira que tinha aqui do Brasil, essas pequenas gravadoras, elas trataram de criar os falsos gringos. E alguns deles estouraram aqui no Brasil. E tudo isso acontecia porque o Brasil, de uma certa forma, ele estava num certo isolamento internacional. Então, o Maurício Alberto virou Morris Albert, tá? O Tony Stevens era, na verdade, o Gessé. Steve McLean era o Hélio Costa Manso. O José Carlos Gonzalez virou o Dave McLean, né? Aliás, esses discos são sensacionais, inclusive autografado aqui pelo... Aqui, ó, tem os discos do Dave McLean, era um dos meus favoritos nessa época, cara. Trabalho muito, muito legal aqui, ó. Tá? Quem mais? O Thomas William Standen virou Terry Winter. Aqui, ó. Ok? E um dos casos também emblemáticos disso
era o José Pereira da Silva Neto, que virou Christian. Aqui, ó. Dei os 2 discos do Christian aqui. Tá vendo? Pois é. E essa turma fez um sucesso, não só no Brasil absurdo, como lá fora também. Inclusive o Morris Albert fez sucesso mundial justamente com a música Feelings. Tanto, e é que esse disco aqui é a edição americana do álbum. Tá? Saiu aqui no Brasil com outra capa. E no caso do Fábio Júnior, o que acontece? Ele virou um tal de Uncle Jack, que diziam que era uma banda, mas ele era o vocalista. Não era nada, era ele mesmo. E ele virou Mark Davis. Ele ficou muito conhecido como Mark Davis, porque ele teve um grande sucesso em 73 de uma canção chamada Don't Let Me Cry, que foi incluída aqui nesse disco que é raríssimo, tá? Que é o disco que chama-se I Want to Be Free Again, tá? O LP é quase impossível de achar, eu tô atrás desse disco há décadas e é muito, muito raro. E eu consegui essa edição em CD também, que é raríssima. Então ele gravou com o Mark Davis e estourou com essa música, Don't Let Me Cry, que reza a lenda, né, foi escrita por uma namorada do Fábio que morreu naquele terrível incêndio do edifício Joelma, aqui em São Paulo, acho que foi em 72. E aí fez um grande sucesso e tal, e aí surgiu uma oportunidade para ele usar o próprio nome dele, que era Fábio Correia Airosa Galvão. E aí ele resolveu adotar Fábio Júnior porque ele não queria ser confundido com o ator Flávio Galvão. E foi nesse período que ele se tornou apresentador, né, com toda aquela boa pinta que ele tinha, de um programa, cara, na extinta TV Tupi chamado Aleluia, ou Aleluia, né? Não Aleluia, Aleluia, junto com o Silvio Brito. E eu lembro nitidamente que, pra gente que era adolescente na época, você vê 2 cabeludos apresentando um programa de música na televisão, era um negócio sensacional, né? Tipo, pô, porque a televisão brasileira naquela época era, salvo raríssimas exceções, era muito careta. Então você vê 2 cabeludos ali, os caras cantando e apresentando outros grupos, outros artistas, era um negócio sensacional. Para quem era adolescente na época, era sensacional. Mas ele só conseguiu gravar um disco com o nome artístico dele em 75, tá? Que é esse disco aqui também, raríssimo, que chama-se Fábio Júnior, tá? É o primeiro dele, um disco muito raro de encontrar, e ele lançou esse disco, e como ele tinha uma pinta de galã evidente, tava na cara que ele ia ser escalado para participar de alguma novela na época, aquela coisa toda. E ele foi mesmo. Ele foi escalado para uma novela chamada Despedida de Casado na Rede Globo, só que a novela acabou sendo proibida pela censura federal. Meu amigo, naquela época era complicado. A Rede Globo pegou todo aquele elenco e gravou uma nova novela chamada Nina, em 1977, na mesma emissora. E não teria acontecido nada demais na carreira do Fábio Júnior se ele não tivesse participado de uma série chamada Ciranda Cirandinha, em 1978. E tem um episódio nessa série chamado Toma que o Filho é Teu, que eu não sei como o Fábio conseguiu emplacar uma música de autoria dele nessa série, chamada Pai. Já sabe qual é. A mais famosa novelista da época, que era a Jeanette Claire, quando ela viu o Fábio Júnior e viu essa música, ela deu uma pirada tão grande que ela não apenas escolheu a canção como tema de uma novela chamada Pai Herói, que foi um sucesso tremendo.
E aí o Fábio Júnior se tornou um nome conhecido nacionalmente. Foi parar até no cinema, porque em 79 ele participou daquele filme Bye Bye Brasil do Cacá Diegues. E esse disco aqui, que eu mostrei para vocês, foi o primeiro de muitos álbuns que ele lançou e que ele batizou apenas com o nome dele, que era a mesma estratégia que o Roberto Carlos tinha feito antes. E aí o Fábio continuou atuando em um monte de novelas e acabou cimentando o nome dele numa galeria repleta assim, de cantores exclusivamente românticos, mesmo tendo aquele background de rock que eu falei para vocês agora há pouco, que na verdade também é uma característica do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos também, vamos dizer assim, é um roqueiro, né? Mas acabou preso também nessa armadilha romântica. E o Fábio Júnior acabou seguindo os passos do ídolo dele, né? Nesse sentido. Aliás, era uma coisa impressionante, que o Fábio Júnior começou a fazer um sucesso de tal forma que muita gente dizia que ele seria o sucessor do Roberto Carlos. E ele fez muito sucesso com várias canções. O que é que há? Eu me rendo, 20 e poucos anos, Senta Aqui, que é famoso, Seu Melhor Amigo, Felicidade, Caça e Caçador. Fez muito sucesso na época, né? Durante a trajetória dele. Claro que todo esse sucesso era voltado para o público feminino, né? Obviamente. Porque na época o pensamento era o seguinte, cara, homem que é homem não curte o som do Fábio Júnior, não curte essas coisas não, cara. Na época, o pessoal, eu lembro que o pessoal comentava, falando assim, isso não é som de homem não, cara. E homem, quando curtia Fábio Júnior, curtia escondido, tá? Isso é o que rolava na época. E assim como aconteceu também com o Roberto Carlos, e aliás o Fábio Júnior tentou muito repetir as estratégias do ídolo dele, assim como aconteceu com o Roberto Carlos, o Fábio Júnior tentou, junto com a gravadora, internacionalizar a carreira dele, né? Ele começou a gravar em castelhano, ele inclusive ganhou um prêmio em 1987 num festival de araque chileno chamado Vinha del Mar, né? Que era uma claríssima imitação daquele festival italiano de Sanremo que acontecia nos anos 60, que também era um festival bem picareta, né? Os vencedores ali eram escolhidos nos bastidores. Qualquer hora eu vou contar as histórias desses festivais aí. E aí, em mais um passo para tentar internacionalizar, ele fez um dueto pavoroso com a Bonnie Tyler numa canção chamada Sem Limites para Sonhar. O título já é péssimo, né? A canção, pior ainda. Esse dueto ficou simplesmente horroroso e não aconteceu absolutamente nada. E olha que não aconteceu nada mesmo com os esforços da então nova gravadora do Fábio Júnior, que era a poderosa CBS, que ele tinha trocado, ele tinha saído da Som Livre em 84 e foi para a CBS. Então não aconteceu absolutamente nada. O que continuou acontecendo foi a gritaria da mulherada nos shows do Fábio Júnior. É aquela coisa, desde de cocotinhas juvenis até balzaquianas já queimando óleo 70, a reação de histeria era sempre a mesma nos shows. E de lá para cá, a discografia do Fábio Júnior, ela passou a dar a impressão, cara, que ele gravava o mesmo disco o tempo inteiro e só trocava os títulos das músicas. E vem sendo assim até hoje. O que é uma pena, porque assim eu tenho certeza absoluta que esse background musical que o Fábio Júnior tem e que está escondido poderia render discos muito legais, shows diferentes. Mas não, cara, até antes da pandemia, cara, os shows do Fábio Júnior eram rigorosamente iguais, assim como são os shows do Roberto Carlos, cara. É impressionante como o Fábio, ele tem o Roberto Carlos como um espelho para guiar a carreira dele, e ele repete até mesmo os erros que o Roberto comete. Então hoje, o Fábio Júnior, ele é conhecido pela grande maioria das pessoas como
Um cara que foi ator, um cara que é um cantor romântico que desperta a histeria na mulherada e que é o pai da Cléo Pires e do Fiuk, né? Fiuk que tem inclusive 100% de aproveitamento zero, né, cara? Porque ele tentou ser cantor, é horrível. Ele tentou ser ator, é horrível. E ele agora, né, restou ele aí no Big Brother e ficar pelado dando selinho lá em sei lá quem aí. Pois é. É o que restou pro Fábio Júnior, cara. Que pena. Que talento desperdiçado. Justamente porque ele não conseguiu escapar dessa armadilha do romantismo, cara, que aprisiona muita gente. Pois bem, essa então é a minha opinião a respeito do Fábio Júnior, tá? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem os produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, que é um recado claro para muita gente. Aqui nos comentários deixa a sua opinião a respeito do Fábio Júnior, tá? Eu quero ler e dar um pouco de risada com vocês, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos. Até a próxima.